Você conviveu muito com o Zelão, e a gente sabe da história dele, o amor que ele tinha pela criação de muares. Você teve algum aprendizado com ele nessa? Olha, hoje eu sou um muladeiro também, e eu comecei a aprender a mexer com muares foi exatamente com o Zelão. Ele era um criador, né? Na época eu não tinha vocação nenhuma, mas lá eu aprendi muita coisa com ele, né? Convivi com ele, andei numas mulas dele que era show de bola, né? Tive a oportunidade de viajar numa mula dele, ajudando a levar a boiada até lá em Abadia dos Dourados, né? E retornei nessa mula e tal, ali começou o meu convívio, né? Com o animal, de onde eu tenho esse amor pelo muar até hoje. Começou exatamente com o Zelão. Você hoje está com quantos animais? Eu tô com 6 animais já dócil, andando, né? Pronto para viajar para qualquer lugar, e tem mais uma mula que está com 1 ano e 3 meses de idade. O Zelão, além de ser uma pessoa amiga, extrovertida e tudo, ele também, né? Ele tinha um esteio ali do lado dele, que é a Dona Fia, que conviveu e respeitou e fez de tudo, né, para que o Zelão não só mantesse a amizade, mas que cativasse mais amigos. Ela estava lá pronta com as portas abertas, esperando todo mundo, recebia todo mundo, pessoa que ela nunca tinha visto na vida, colocava dentro de casa para dormir na maior tranquilidade. Era uma pessoa magnífica. E hoje a gente às vezes até lamenta, né, a situação da saúde dela, mas o sorriso dela permanece até hoje, né? Ela já, acredito que já com seus 80 e qualquer coisa, né? Mas é aquela pessoa do coração magnífico também, Dona Fia, né? Então foi um casal que trouxe muita alegria para todos que teve a oportunidade, né, de aproximar dessa família. Que ali, se você vê hoje, por exemplo, você vê um dos filhos, o Pedrinho, você vê o Hélio, você vê o Benjamin, a Sandra, que fala assim, não, eu sou um menino bom, mas tem raízes, né? Tem raízes, isso aí tá no sangue deles, é porque veio de pai e mãe, não só o Zelão, mas Dona Fia também, pessoa magnífica, né? Vale a pena, né? E eu tenho a honra de falar bem dela, não só pela convivência, mas por ela ser também minha madrinha de casamento, né? Isso eu faço questão de deixar claro. Madrinha Fia? É, madrinha Fia, isso aí. Bem. Aí você vê, você consertou a piada. Bom, sobre o meu avô Zelão, o que eu tenho para falar é que eu convivi com ele até os 7 anos de idade. Então foi pouco tempo, né? Então eu tenho poucas lembranças dele. Mas o que eu sempre ouço as pessoas falarem, né? E que ele era um homem muito sábio, um homem muito honesto, era um empreendedor, muito além do seu tempo, que era muito querido por todos, sempre rodeado por muitos amigos. Por onde ele passava, ele fazia muitos amigos. Então, sempre quando ele viajava, todo local onde ele ia, ele tinha conhecidos, tinha amigos, era muito bem recebido, e que sempre procurava também ajudar as pessoas. Eu sinto muito orgulho em ser seu neto, né? Por tudo que ele fez enquanto era vivo e por tudo que ele representa para nós. No pouco tempo que eu convivi com ele, um fato marcante assim, que eu me recordo do meu avô, foi um presente que ele deu para mim e para o meu irmão Fabrício, que é meu irmão gêmeo. Então, o presente que ele deu para nós foi 2 bezerras gêmeas, né, que nasceram na fazenda dele. Então, em referência, né, a gente ser gêmeos, ele deu esse presente para nós. E isso também demonstrava, né, o quanto ele era atencioso, o quanto ele era caridoso e carinhoso com a sua família, com seus netos, seus filhos, né? Então é uma coisa assim que marcou bastante. Do pouco tempo que eu convivi com meu avô também, teve outros momentos marcantes, mas assim, o que eu me recordo bem foi quando ele já doente, né? Pouco tempo antes dele falecer, no intervalo do tratamento que ele fazia fora, ele retornava para Guardamor e ficava na casa dos meus pais.
E durante esse tempo era visível o quanto ele era querido por todos, pois ele recebia visita de muitas e muitas pessoas geralmente. Vinham pessoas de longe, né, para visitar o meu avô, né, sabendo que o estado de saúde dele era bastante delicado. Então muitas pessoas queriam, né, ter aquele último contato com meu avô, que era uma pessoa que deixou muitos amigos mesmo. Então, assim, o breve relato que eu tenho a dizer é isso, né? Meu avô realmente é uma pessoa que ficou para a história, né? Fez muito, né, enquanto era vivo. Então... Estou com o senhor Duvaldo Miguel Pereira, liderança em Coromandel e na região. O Duvaldo tem uma história política muito bonita na região e uma história de homem público, homem próprio e trabalhador. Senhor Duvaldo, eu sei que o senhor tem um certo conhecimento da região inteira. O senhor chegou a conhecer o Zelão? Cheguei, eu tive a honra de ser amigo dele por muitos anos. E ele era uma pessoa de muita amizade, pessoa de um grande coração, pessoa humana, muito humana, pessoa positiva. Então eu tenho muitas histórias boas dele, da presença de espírito dele. Ele era muito cativante também, sabe? A gente caçava junto, pescava, por exemplo, junto, eu sempre ia com ele. Nós tivemos muitas passagens juntos. Então tem boas recordações do nosso amigo Zelão. O Zelão como homem público, assim, vamos dizer assim, politicamente na região, você tem algum fato dele? Ele era um grande liderança naquela região do Guarda-Mor, muito respeitado. E muita coisa, ele fez muita falta em Guarda-Mor, a ausência dele, a morte dele. Em Coromandel tinha uma certa cedência muito grande em Coromandel também. O povo gostava muito dele, tinha muita amizade. Era pessoa muito boa. Eu tenho várias histórias dele aqui em Coromandel. E algumas passagens assim, você participou com ele? Você tem alguma coisa assim especial? Não, tem passagem, tem presença de espírito dele, era muito grande. Tem alguns casos para contar dele. Você pode relatar alguns? Posso, ali tem um caso, ele tinha uma F350 e vinha trazendo um noivado para Guarda-Mor. Uma poeira danada e bateram em cima da carroceria, o carro dele para ele parar. Quando batia, a gente tinha o costume de bater em cima para parar. E ele parou e perguntou: o que foi? Ele falou: caiu um aí, caiu um lá atrás da carroceria. Falou: quem é? O noivo? Não, o noivo está aqui. Não, então vamos embora. Isso aí me marcou muito de ver a presença de espírito dele, sabe? Então ele tinha uma tirada muito boa que a gente ficava muito satisfeito. Ele fez uma festinha lá em casa, um aniversário lá em casa, e a turma tocando, fazendo uma festinha de instrumentos e música, né? E minha mãe tocava bandolim, que era um instrumentinho pequeno, né? E um dia ele me encontrou lá no Guarda-Mor e falou assim: ô Duvaldo, como é que vai? Ô Zé, não tá bom, só tô, tal. E ele falou assim: e a velha, sua mãe? Tá lá com 22 dela? 22 era bandolim, né? Já tinha umas passagens muito boas, Zé. E um dia nós estávamos caçando lá no Januário e passou um gavião pica-pau voando, e que voa de todo tipo, né? E o Bibiu pegou a espingarda e matou esse gavião, esse pica-pau, sabe? Ele ficou honrado demais. Ele falou: hoje eu vou te contar, hoje eu mostrei que ele tem quem é o pai dele mesmo, porque é gente boa demais. Você, meu filho, você me puxou, você é bom no tiro mesmo. Então essas coisas a gente sempre marca, né? Ele assou uma traíra para nós uma vez, eu peguei uma traíra muito grande. Ele falou: pode deixar que eu vou assar na areia. E fez um buraco na areia, pôs fogo, pôs a traíra, nós fomos lá, pegamos umas coisas de barandeira, e laçou essa traíra, nós ficamos um trem doidos. E nós comemos a traíra, e ele falou assim: ô Gênero, mas foi feio, você deixou misturar querosene nela, na traíra.
e ninguém comeu da traíra, só eu e ele. Ele piscou para mim, não tinha querosene nenhuma traíra. Na hora que nós enchemos a barriga mesmo de traíra, é que nós começamos a rir, sabe? Aí a turma desconfiou e que não tinha querosene, sabe? Então essas coisas, as brincadeiras dele, é forte e sério. Outro dia estava caçando e nós encontramos lá no meio do mato, lá na barraca dele, aquele tanto de cachorro. Ele falou, Zé, mas cachorro é feio essa aqui, senhor? Orelhuda, cachorro da orelha grande. Sei, Duvaldo, você precisa de ver, ó. A documentação dessa cachorra é melhor do que a minha. Demais, mas... Duvaldo, politicamente o Zelão era um homem ativo, ele tinha amizade? Ativo, muito ativo, político, entendia muito de política. Principalmente a política guarda-mó. E sobre o desenvolvimento de Guarda-Mó a respeito do Cerrado, você tem algum fato assim? Ele era muito progressista, ele era uma pessoa muito progressista para aquela época, né? Para aquela época ele era muito progressista, muito respeitado no Guarda-Mó, inclusive aqui em Coromandel também. E as autoridades gostavam dele aqui. Ele tinha um modo muito importante, ele tinha uma atração muito grande pelo povo, pela amizade, sabe? Então só tem boas lembranças do meu amigo Zé Longo. E tive muita honra de ser amigo dele. E os amigos, os filhos deles também puxaram ele, porque todos consideram a amizade que o pai deles tinha. Consideram os amigos do pai dele. E eu sou um deles. Quem foi e sempre será e eterno será o senador Ronan Tito. Político refinado, político de uma linhagem muito bonita, a carreira bonita em Uberlândia e região. Senador, a gente sabe que o senhor tem um relacionamento muito grande nas cidades do interior, como Vazante, Guarda-Mó, Paracatu, Naí, enfim, Minas e Brasil. Mas no meio dessa andança toda, o senhor encontrou um amigo especial que a gente sabe da amizade do senhor com o Zelão. O que é que o senhor tem para nos falar sobre o Zelão? O Zelão, eu vou repetir o que eu disse antes da gravação. Precisava arranjar um profissional, não é jornalista nem nada, tem que ser um sujeito que é profissional de fazer livro. E dá para ele um dinheiro e escreve um livro sobre o Zelão. Porque falar sobre o Zelão, você fala o dia inteiro, noite inteira, e de coisas interessantíssimas. Porque o Zelão, apesar de... Ele não era analfabeto, como o pessoal pensava, não. Ele fez o ginásio naquela época de 5 anos, mas ele fingia de caipira. Mas Zelão era um sábio. E ele matava tudo com uma piada. Você vai apertar vendo, ele apertado. Por outro lado, era um homem super franco. Falava o que tinha que falar para as pessoas. Um dia... eu estava vendo um sujeito me acompanhando com um chapéuzão e levando um pessoal lá no caminhonete F-350. E eu tinha um discurso que virava assim, o presidente da República disse que fazendeiro é gigolô de vaca. E eu falei, senhor presidente, ao respeito, tenha respeito com aqueles que ajoelham no barco para tirar leite e mandar ele quentinho para a boca dos seus filhos. E o Zelão me acompanhando. E chegamos lá em Vazante, eu fiz o discurso e não falei isso. E ele virou para mim e falou assim, ô homem, você grita com o general ou eu não te acompanho mais, viu? Tem que gritar com o general. O Zelão é uma figura extraordinária, que eu tive o privilégio de conviver com ele. E hoje mostra-se o desenvolvimento de Guarda-Mó, na época que vocês lidaram lá, você teve a fazenda também quase na divisa, né, do município de Guarda-Mó. Ele teve uma visão muito grande em incentivar a plantação do cerrado. O senhor acha que isso foi um feito bonito? Não, é isso que eu estou dizendo, o Zelão, para falar dele, você tem que fazer um livro, porque em toda a área que você mexia, ele era inteligentíssimo. Agora, era um homem, primeiro, os tempos eram outros, e ele era um homem, coragem é brincadeira. Ele era um homem que não tinha medo de nada. E ele, muitas vezes, desafiou todo mundo. Teve
problema lá em Guarda-Mor e o pessoal ficou de mandar a polícia lá atrás dele. Aí e um capitão com um grupo para lá. O Zelão se aprontou, falou com o fulano: ó, você fica com a lata de gasolina aí, e aquela campanha para passar aqui para casa, ela é de madeira. Você joga a gasolina lá, taca fogo, não deixa o pessoal entrar, não. Mas a sorte de tudo é que tinha amigos para todo lado e avisaram para um chefe político da época e mandaram cercar o capitão com o grupo de parlamentares para ir falar com o Zelão, porque se fosse, topava com a bala. Topava mesmo. É. E um fato assim interessante, alegre, o fato que o senhor conviveu com ele, assim, dentro da casa dele, que o senhor teve o prazer também de se hospedar na casa dele em Guarda-Mor, né? Eu hospedei, comi, o Zelão depois virou um amigo e irmão. E eu não fazia nada lá em casa sem consultar o Zelão, porque ele entendia muito mais de fazenda, de roça do que eu. E interessante é que, uma coisa interessante dele é que tinha umas máquinas de agricultura lá na porta da casa dele, enferrujando. E ele, perguntei, falei: o que é aquilo ali? Ele falou: aquilo ali é onça, com bezerro grande, etc. Ele falava sempre assim, por metáforas. Mas explica isso daí. Ele falou: não, eu fiz um financiamento no Banco do Brasil e eles vieram e comeram a quantidade maior de todos os meus vasos, das minhas vacas aqui. Agora, aquele que você me mostrou ali foi um boi que eles me tomaram para pagar dívida de financiamento. Então ele investia, mas o risco era grande também na época. O Zelão era inteligente, corajoso e, ao mesmo tempo, um homem que, quando eu cheguei em Guarda-Mor e pedi os votos do presidente, ele falou: o presidente sou eu, mas quem te dá voto aqui mesmo chama Zelão. Se o Zelão te apoiar, você vai embora. Lá, não precisa deixar nem papel. Aí o Zelão fala: eu fui na casa do Zelão e aí tive que almoçar lá com ele. E ele falou para mim, falou assim: vamos almoçar? Eu falei com ele: ó, não, Zelão, eu tô com... o meu avião tá aí no pátio e eu deixei lá umas bolachinhas e uns refrigerantes, e de maneira que eu volto lá e como isso. Ele falou: não, você vai almoçar comigo. Eu falei: mas e os meus pilotos? Ele falou: eles comem as bolachinhas e o seu guaraná. Tive o prazer e o desprazer. Tive o prazer de conhecê-lo e depois tive o desprazer de vê-lo numa cama, quando ele pegou o nosso câncer. E naquele tempo era terrível. E aquilo me fez muito mal. Passados uns dias ele falava assim: ó, o Zelão quer te ver. Eu falei: eu não quero ver não. Porque eu queria guardar a imagem daquele homem dirigente, grito, que falava, todo mundo escutava. Não queria ver doente mais não. O que eu quero dizer é que o Zelão foi uma figura que me marcou a vida toda. E eu quero deixar para os filhos e netos dele um grande abraço e dizer que eu tive o privilégio de conhecer um dos grandes homens desse país. Grande homem do interior. Não vai ser projetado no Rio e São Paulo e nem nada, mas o Zelão é dos grandes homens do interior que eu conheci. Eu destacaria o Zelão em primeiro lugar. E o Ormênio? O Ormênio é um amigo bom, gozador, inteligente. Era bom ver o Zelão com o Ormênio, porque um fazia uma piada, outro repartia para o outro lado. Mas é outro companheiro extraordinário. Eu tive o privilégio de conviver com os dois. O Ormênio também era um homem extraordinário. Uma vez ele gostou de um cavalo meu lá, falou: mas que beleza desse cavalo. Eu dei um filho do cavalo para ele, e ele disse que guardou esse filho do cavalo por muito tempo. E o relacionamento do senhor em Goiás também foi muito grande com o pessoal de Catalão. É Catalão. Olha, a Lei Margon. A Lei Margon. A Lei Margon foi meu sócio. Ele foi para lá, ele era um homem razoável, e eu botei ele rico. Só isso. É meu amigo.
Um abraço grande. E hoje tem considerações, né? Grandes considerações. Claro, eu fiz questão de... Quando ele fez 80 anos, eu vim na festa do aniversário dele. O senhor hoje, o senhor pode contar a idade do senhor está jovem ainda, mas... Olha, eu tô com 87 anos, eu faço 88 no dia 22 de agosto. Mas às vezes a própria memória, e aí a memória que eu quero falar, me falta a palavra. Mas tem algumas palavras que a gente sintetiza tudo. O nosso querido ex-sócio, hoje não é sócio, é amigo. E o relacionamento entre vocês, Zelão, Margon e Ronan Tito? Zelão? Alei e Ronan. Eu acho que todos nós somos a mesma coisa, sabe? São amigos. Amigo sintetiza muita coisa. Amigo não é cachorro na corrente, não. Amigo não. Amigo é coisa séria. Amigo é quando a pessoa é capaz de se comprometer com o outro. O Zelão foi meu amigo. E o Alei tem apresentado que é meu amigo também. Agora, a Dona Fia, lembranças da Dona Fia. Dona Fia. Pois é. São pessoas que você não tira da memória de jeito nenhum. Está morando aqui na minha memória também, toda a Dona Fia. São pessoas queridas, né? Muito amadas. Então, os meus respeitos e um grande abraço. É falar que eu aprendi nas campanhas políticas mais do que eu aprendi na escola. E aprendi com homens como o Alei Margon e principalmente como Zelão. Zelão foi um professor com as palavras que as pessoas hoje nem escrevem mais, mas ele foi um professor. Com os dois eu aprendi muito. Você tem um jornal, use o jornal. Use o jornal para comunicar com essa região. É a região mais bonita e mais rica desse Brasil, que já é um país riquíssimo. Anteontem à noite, eu fui para Paracatu. Na volta ontem eu vim de dia. Que país extraordinário esse Brasil, mas que região rica essa nossa em que nós vivemos. Paracatu, Guarda-Mor, Vazante, Coromandel, Monte Carmelo, Abadia, Uberlândia. Abadia dos Dourados também, né? Abadia dos Dourados, eu passei lá 2 vezes, indo e na volta. Me contaram, inclusive, que lá tem uma geradora de energia de 9 kVA e que está encostada lá num canto, perto daquela cachoeira do Rio Dorá, para melhorar a luz de toda a região e baratear a nossa energia. Uma figura carismática, um líder nato, um sujeito de pouca cultura, mas de uma visão, de uma inteligência raríssima, um cidadão amigo dos amigos, solidário com as pessoas, mas de uma personalidade muito forte também, dominador, tem um viés de muita coragem pessoal, mas um cidadão encantador ao mesmo tempo. As histórias de Zelão são difíceis de contar porque eu convivi pouco com o Zelão. Mas o Zelão tem passagens extraordinárias na sua vida. Um líder familiar, um líder político, um homem que fez uma história na região onde ele viveu. E mesmo aqui, já distante da região dele um pouco, ele chegava até Catalão, cheio de amizade. Onde ele passava, só deixava no caminho amizades. Amizades sólidas, amizades verdadeiras e solidárias. Porque o Zelão era capaz de doar tudo que ele tinha para as pessoas. Se sacrificava pelas pessoas. Por isso, muitas pessoas às vezes interpretavam o Zelão, porque era um homem grande, um vozelão, um sujeito, vamos dizer, muito rude, mas ao mesmo tempo muito carinhoso. O Zelão tinha uma característica formidável. Chegar perto do Zelão era sentir bem. Ele era um cidadão que contava as histórias dele,
contava as histórias, mas sem gabolice, sem se valorizar muito. Cidadão que repartia as coisas com os outros. Quando ele contava uma história, tinha parceiro, os parceiros na história tinham a mesma relevância que ele tinha, que ele colocava na história. Ou seja, um homem admirável. A impressão que eu tenho do Zelão, como figura humana, é uma figura admirável. Franco, corajoso, como já disse, muito corajoso, não só coragem pessoal, mas coragem de progredir, de investir, de criar, de fazer amizade. Era um sujeito que se sentia bem em qualquer ambiente, apesar de ser um sujeito muito rural. Mas aí ele não sentia, ele se sentia um cidadão, como qualquer outro cidadão. Eu acho que o Zelão, ele nunca, na minha opinião pessoal, nunca se sentiu mais importante que ninguém, mas nunca vi ninguém mais importante que ele. Ele tinha transmitir isso para a gente. Ele achava que ninguém era mais que ele, nem ele era mais ninguém que ninguém. Ou seja, um homem reto. Mas progressista, sempre avançado no tempo, das iniciativas pessoais, essa coisa toda. Então, o Zelão é isso. Zelão foi um amante de Guarda-Mor, com todo o coração. E através do senhor ele conseguiu algumas coisas para o município mineiro, né? Que naquela época podia ter um intercâmbio, né? Isso, foi através dele que quando o prefeito, e mesmo o prefeito anterior, mas o prefeito, eu abri estrada até lá na divisa, lá bem dentro de Guarda-Mor. Eu fiz a edificação pulando do outro lado de Guarda-Mor, a pedido dele, interferência dele. Mas quando a gente precisava de Zelão, eu estou precisando disso. Ele batia, como nós falamos na gíria, batia com o dinheiro, estou aqui, pronto. Era um cidadão dessa vertente, uma vertente extraordinária, né? Que hoje é difícil encontrar pessoas e personalidades do porte do Zelão. Então eu sou um admirador total da personalidade do Zelão, que fui. Hoje em Catalão tem família dele aqui, tem a doutora Sandra, que é a esposa do doutor Fernando Aires, tem o Guilherme, que é neto, a Edith, que é neta, todos trabalham aqui, e sempre participam da vida de Catalão. Isso. E eu sou muito bem recebido em Catalão, né? Muito bem recebido, mas com razão. A família do Zelão tinha irmão deles que moram em Catalão, viveram em Catalão a vida toda, né? A família, uma parte grande da família dele. Então o Zelão estava permanentemente em Catalão. Ele era quase que uma personalidade tão conhecida em Guarda-Mor e na região e aqui, porque toda a região conhecia e admirava o Zelão. Catalão também era só cheio de amizade. Ele tem aqui uma família, os irmãos da mãe dele, viveram e criaram a família aqui em Catalão, lá no sítio de Santo Antônio, Rio Verde. Então a ligação dele é íntima. E a família dele, que hoje está presente em Catalão, tem ajudado no progresso catalão e foi, como eu disse inicialmente, foi muito bem recebida, como meu avô lá atrás, no começo do século passado, foi recebido em Catalão. Cidade de Catalão é uma cidade muito acolhedora. Acolhedora porque sabe receber e valorizar a pessoa que aqui aporta. Então, repetindo, Zelão é também um cidadão de Catalão. Gera em toda parte que a gente vai, a gente escuta uma história engraçada do Zelão. Por acaso você conviveu alguma com ele? Eu fico dessas histórias, quem conviveu com o Zelão, essas histórias engraçadas do Zelão, eu sei muito poucas, eu sei quase nenhuma do Zelão, mas eu sei muito da história dele, assim, alguns atos de solidariedade do Zelão, se empenhar e se sacrificar para as pessoas. As pessoas chegavam com dificuldade na casa dele, saía com facilidade. Sempre que ele podia, resolvia o problema da pessoa. Então, essas histórias eu sei bem de Zelão, porque eu admiro muito esse tipo de pessoas que são capazes de fazer alguma doação, não é só monetária, não. Uma doação de solidariedade, que talvez é mais importante que a solidariedade financeira. Eu acho que a solidariedade é fundamental, está faltando nesse país e no povo nosso agora. Uma solidariedade
E o Zelão, a figura dele era solidária. Então, a história verdadeira do Zelão, essas histórias engraçadas, tem muitas, mas vai ficando mais, esquece das coisas, foca em outro lugar, outros caminhos, né? Mas o meu irmão João Marcon era quase como um filho para ele. Era uma amizade profunda, dedicação total, assim, 100% amigos. Então, eu tenho uma recordação muito boa do Zelão. O Zelão é uma figura que nunca vai se apagar da minha memória e acredito, das pessoas conhecerem ele. Era um cidadão, assim, tão, vamos dizer, carismático, que tinha que admirar o Zelão. Que eu Recentemente eu fiz uma entrevista com o Dr. Ronan Tito, que foi senador da República, Isso. e comentando a respeito do trio. Arley, Ronan Tito e Zelão. Combinavam? Combina bem, porque cada um no seu foco, no seu estilo de vida, procurando sempre fazer o bem. Isso eu tenho certeza, tanto o Ronan quanto o Zelão, nós temos o mesmo espírito, sempre tivemos. Por isso nós sempre tivemos os três uma amizade muito forte e profunda, e foi duradoura até a morte dele. E a minha com o Ronan permanece, porque o Ronan ainda está aí, graças a Deus, saudável, firme e ainda procurando prestar algum serviço. E vou fazer a pergunta inicial. Foi o senhor que ajudou o Ronan a ficar rico ou ele que ajudou o senhor a ficar rico? Não, tem um misto, mas eu agradeço muito, eu agradeço pouco, muito e muito ao ex-senador, a ex-deputado, a ex-senador. Mas eu não agradeço a ex-deputado nem senador. Eu agradeço ao meu amigo, irmão Ronan Tito Almeida. Muita coisa que eu aprendi na vida e muita coisa que eu consegui na vida foi através da parceria com o Ronan. Claro que eu reconheço que eu sei que eu ajudei em alguma coisa, mas o que eu aprendi é muito mais do que a área comercial. Porque o Ronan é um ser de extrema sabedoria, é uma pessoa que o espírito dele também é um espírito de progresso. Uma comparação um pouco forte, mas um beijo Celino com aquela vontade de fazer as coisas e criar e promover o desenvolvimento da humanidade. E são homens como o Ronan que precisam. Por isso, eu acho que o Ronan, para mim e para minha família, ele é assim, uma pessoa inesquecível. É uma pessoa que nós temos uma gratidão enorme pelo Ronan, e é uma gratidão merecida, muito merecida. Eu acho que ainda devo mais alguma coisa para o Ronan de agradecimento. Mas se eu puder falar alguma coisa, Ronan, eu não sei como te agradecer, tá? Você sabe o quanto você fez e a amizade nossa, quanto que ela foi firme, duradoura e vai acabar nunca. Eu te agradeço até o dia da minha vida.